Algumas editoras do Brasil, elas foram vítimas da qualidade, da falta de qualidade dos seus livros, no sentido gráfico. Apesar de, por trás disso, existirem frequentemente boas ideias, boas intenções. A editora Ediouro, que atualmente faz parte da editora Record, nas suas origens vinha a ser a Edições de Ouro. Qual que era a ideia? Edições de Ouro a ideia deles era publicar livros de ótima qualidade, com ótimas traduções e baratos. Você tinha que sacrificar alguma coisa aí, a qualidade, o papel, tudo era mais barato. Os livros na lombada não eram costurados, que garante, né, a durabilidade maior da coisa, eles eram colados. Só aí, de cara, esses livros já se tornavam quase que descartáveis. Mas o papel era, nem sempre, mas era de qualidade um pouco inferior. O formato também eram livros de bolso. Aquele de bolso que não é bem de bolso, né? A não ser que você tenha um casaco de chuva, não vai entrar num bolso normal, de camisa, por exemplo. De modo que é fácil, inclusive, ser verificado. Se você vai na internet e procura por livros de edições de outros, você não vai encontrar. Vai encontrar muito pouco sobreviventes. A editora Livraria Martins, não confundir com a editora Martins Fontes, não tem nada a ver uma com a outra. Mas a livraria, a editora Martins, esse era o nome oficial, publicaram coisas muito boas. Guy de Maupassant, Pirandello, Luigi Pirandello, até hoje provavelmente é a editora que mais publicou livros do Luigi Pirandello, que hoje é publicado esparsamente por uma ou outra editora, edições muito bonitas, por sinal. A editora Abril também publicou, mas a livraria editora Martins publicou muito do Pirandello. Publicou coletâneas de contos, mas usando um papel muito ruim, um papel ácido, quase papel jornal, capas também muito precárias, mas o conteúdo é excelente. Resultado, é muito difícil você encontrar coisas deles. Outras editoras, ao contrário, por exemplo, e principalmente a editora Círculo do Livro, que é o assunto aqui, numa das coleções que eles publicaram, o projeto editorial da editora Círculo do Livro, e que vinha a ser um Círculo do Livro mesmo, era um clube de leitores. Você assinava, pagava por mês uma quantidade lá, uma certa quantia, barato inclusive, e tinha direito a escolher qual livro ia ficar aquele mês, num catálogo grande e de alta qualidade, basicamente assim, dividido do ponto de vista que usamos aqui, entre best-sellers, livros que vendem muito, basicamente lá, livros que dizem respeito a sexo, poder e dinheiro, livros que iam justificar, que ia dar lucro para a editora, e livros de muita qualidade mesmo, assim, um pagava o outro, basicamente isso. Do ponto de vista comercial, a editora Círculo do Livro foi um sucesso, deu certo lá pelos anos 80, 90, e depois terminou suas atividades. Mas sempre um padrão que é esse aqui, que dá para perceber, né? Assim, visualmente muito bem resolvidos, capa dura, um formato que é o formato deles, livros mais compridos do que largos, mais retangulares que indo para a linha do quadrado. Essa coleção aqui é típica da editora Círculo do Livro, Os Melhores Contos de. Na verdade, não se chama a coleção Os Melhores Contos de, né? Mas é uma coletânea de contos, de autores nos seus contos. Então, os melhores contos de Alfonso da Aldeia, os melhores contos de Essa de Queiroz, mostrando aqui, de Alexandre Herculano, do Melville. Os melhores contos de Natal também tem um volume, o único, aliás, que não é de autor. Do Nathaniel Hawthorne, do Mark Twain, do Jack London, do Edgar Allan Poe, que não é dos melhores. E um dos nossos preferidos aqui, do O. Henry, o escritor americano. Não tem muita coisa publicada, mas eles publicaram esses contos. Do Edgar Allan Poe,
não recomendamos, porque metade do livro são comentários, é crítica literária e que não é nem muito interessante. O mais interessante do Edgar Allan Poe são os contos. Estranhamente, essa coletânea não incluiu contos do Luiz Pirandello. Tem também, talvez nisso, a questão de direitos. Eles não publicam o que querem, né? Talvez a editora Livraria Martins, que eu tanto elogiei antes, não cedeu esses direitos, não tiveram como publicá-los. Talvez a editora Martins ela já devia ter talvez até encerrado suas atividades quando essa coleção foi lançada. Mas ela é excelente. Você, por conta da qualidade editorial, qualidade gráfica, esses livros todos estão aquela linha, né? São livros muito bons, são livros baratos, são livros bonitos, inclusive fáceis de serem encontrados. O bonito é um capítulo à parte, porque todas as ilustrações desses livros, que vem a ser esse quadrado pequeno, foram feitas por um único ilustrador, que é o Mogens Ove Osterby, imaginando que essa seja a pronúncia aproximada do nome desse ilustrador, de ascendência nórdica, e que viveu aqui no Brasil durante um bom tempo. Mas as ilustrações que nos detalhes são muito interessantes e que têm a ver com os contos. Supostamente ele leu esses livros todos, porque elas são muito adequadas aos contos que fazem parte de cada volume.